cada mês do ano, esse aqui é o mês de março, cada mês do ano tem uma botija dessa, porque nós já oramos e também cremos que para cada mês do ano nós precisamos de azeite para manter nossas lâmpadas acesas, mas precisamos também de um estoque. Não basta apenas ter o azeite na lâmpada, se você não carrega com você uma medida extra de azeite. Agora vamos para o texto, você vai entender isso. E essas 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E 5 dentre elas eram nécias, né? Não eram prudentes, não estavam agindo com sobriedade. As nécias, olha só, tomaram as suas lâmpadas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite aonde? Não levaram uma medida extra de azeite. Olha só. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Além das lâmpadas, as 5 das 10 levaram azeite extra. Levaram azeite na vasilha. Tinha azeite na lâmpada, porque para manter a lâmpada acesa tinha que ter azeite, mas 5 das 10 levaram uma medida extra de azeite, coisa que as outras 5 nécias não levaram. Verso 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens, todas foram despertas, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Gente, tem muita lâmpada que está se apagando hoje, muitos ministérios, muitos líderes que estão se apagando. Aqui, aquelas lâmpadas das 5 estavam se apagando. Verso 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, há um tempo que vai acabar. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu não vou entrar aqui em nenhuma questão escatológica e tal, mas eu quero tomar aqui com você algumas lições desse texto, porque essa é uma parábola profética, não sei se você sabia disso, é uma parábola profética, que Jesus está falando sobre uma realidade que viria, que aconteceria, e usando, né, a figura aí das virgens, das 10 virgens, que representa a igreja, ele fala de uma parte dessas virgens que está atenta, que ele chama, que está escrito lá que é prudente, que ela tem a lâmpada, tem o azeite, mas ela leva numa vasilha uma medida extra de azeite. Por quê? Porque ela sabia que o azeite podia se gastar, e como ela ia manter aquela lâmpada acesa? A lâmpada que não tem azeite, não tem como ela estar acesa. E, de alguma forma, elas estavam aguardando alguma coisa. Diz o texto que elas estavam esperando o noivo. Mas que o noivo demorou, mas não é que ele demorou, atrasou, ele veio no tempo que tinha que vir.
Só que para elas, não, aquelas 10 virgens ali, elas ficaram acomodadas. Bom, acho que o noivo não vai vir assim tão cedo. E elas adormeceram. Diz o texto que elas adormeceram. Por quê? Esse adormecer aí nos fala do que é uma certa acomodação, é um comodismo. Vamos pensar na realidade da igreja hoje. Né, isso, a igreja de hoje, mas vamos pensar na realidade da igreja do primeiro, segundo, terceiro século, em cada era, em cada tempo, a igreja passou por um processo desse, né, a igreja ela vai se acomodando, adormecendo, Jesus não voltou, ele não veio ainda, ele vai demorar, e cada um vai fazendo o que quer, do jeito que quer, e tem aqueles que fazem parte da igreja, que eles procuram sempre manter-se ali com azeite, eles sempre procuram, né, o seu temor no Senhor, a sua vida com Deus e tal, mas tem aqueles que ficam mais tranquilos, aqueles que vão se acomodando, aqueles que vão perdendo o senso de prioridades na vida, e aí, bom, gastou, o noivo não demorou e tal, e aqui é interessante que o texto diz que todas elas adormeceram, né, é um momento de acomodação. Isso acontece com a igreja, todos os tempos, e hoje também não é diferente. E aqui a gente vai aprender que, num momento muito especial como esse que a gente está vivendo, tem algo no texto que também é interessante. Quando é que o noivo voltou? Diz aqui o texto que à meia-noite, olha para você ver aí, à meia-noite, que ouviu-se, né, aí aquele grito, né, e tal, eis o noivo, verso 6 diz, era meia-noite. Se você for olhar assim, para os judeus, meia-noite, né, é considerado o momento mais escuro do dia. Meia-noite é o momento mais escuro. Agora, veja bem, no momento mais escuro do dia, aonde elas dependiam, vamos voltar aqui para o texto, aquelas virgens dependiam da lâmpada acesa para aquele encontro com o noivo. Elas dependiam da lâmpada acesa para não se perder, para saber realmente, né, aonde ir, para quem ir, nos braços de quem vão se entregar. Então, no momento mais escuro, para 5 delas, se faltou azeite, faltou a luz. Se faltou azeite, as lâmpadas, como diz aqui o texto, estavam se apagando. Momento mais escuro do dia. Vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje. Eu não sei se você está percebendo, mas estamos vivendo hoje um tempo de escuridão. Ser crente hoje, de fato, seguir Jesus hoje, num mundo como esse, não é fácil. E para você poder permanecer, para você poder cumprir a missão, para você poder entender, até que o noivo venha, ou até que você se encontre com ele, você tem que manter a lâmpada acesa. Porque é num tempo de escuridão como esse que nós estamos vivendo, que nós somos desafiados a sermos luz. Nunca foi tão relevante a gente entender assim, que ser luz, num tempo de escuridão como esse, é imprescindível, num tempo em que as trevas estão assim, muito bem articuladas, num tempo em que as trevas estão tentando intimidar a luz, a igreja. Nós precisamos mais do que nunca entender que para um tempo como esse, o azeite não pode faltar. O azeite não pode faltar. Para quem está entendendo, por exemplo, a gente ouviu uma mensagem, Jesus está voltando e tal. Há quanto tempo se ouve essa mensagem que Jesus está voltando? Mas como para nós está demorando, o que acontece muitas vezes é que a gente vai se acomodando, não, está confortável, não, a gente precisa aproveitar mais desse mundo, a gente precisa aproveitar mais das coisas do mundo, a gente precisa aproveitar mais um pouquinho, está muito bom. Aí a gente relaxa, como aquelas relaxaram, adormeceram, e de repente, puf, chegou a hora, e aí, cadê o azeite? E a lâmpada está apagando, azeite. E outra coisa
que é muito relevante para nós nesse texto aqui, é a gente ensinar para as pessoas que cada um é responsável por manter a sua lâmpada acesa. Hoje é uma tendência das pessoas quererem viver da fé do outro, viver da experiência do outro. Cada um precisa ter a sua experiência. Nós, como pastores, não podemos cometer esse erro eu estava pensando nisso esses dias, sabe? Assim, a gente, discipulado, não é você andar pelo outro, é você ensinar o outro a andar. Eu já cometi alguns erros de achar que discipular é carregar no colo, não é. É você ensinar de tal maneira, com a sua própria vida, a outra aqui, ó. Esse é o caminho, ó, andar nele, está aqui, ó, está me vendo aqui? Está me vendo? Igual Paulo, me imita, tá aqui, ó, você está me vendo aqui, ó, você é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o que aconteceu aqui? Aquelas 5 virgens, ao se despertarem, as nécias, as loucas, como diz alguns textos, algumas traduções, elas foram pedir às outras, aqui, dá um pouquinho de azeite. As outras 5 foram egoístas? Não, porque cada um é responsável por manter a sua lâmpada acesa. Tem gente, não, foi egoísta nada, ela disseram assim, aqui, se eu te der do meu azeite, vai faltar para você e para mim. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Nós precisamos ensinar as pessoas, nós precisamos compartilhar essa mensagem. Cada um é responsável por manter a sua lâmpada acesa. Por mais que eu seja, né, um pastor, um homem, você seja uma pastora, um pastor, um homem de fé, uma mulher de fé, você não tem como manter a lâmpada do outro acesa. Não tem. E não é egoísmo que o que aconteceu aqui, é simplesmente, eu fui prudente, eu procurei levar uma medida extra de azeite, eu me preocupei, porque por mais que o noivo demorasse, então eu não podia ficar no escuro. E infelizmente aqui, né, nessas 5 aqui, que representam uma parte, né, vamos falar assim, da igreja, tem gente que está assim, a lâmpada está se apagando, está perdendo a visão, está perdendo a clareza das coisas, e isso é um perigo tão grande. E outra lição que a gente pode, né, tirar aqui é que elas receberam a mesma medida de azeite, né, o momento mais escuro do dia, a hora do encontro com o noivo, né, estava se aproximando, e algumas delas não levaram essa medida extra de azeite. Eu vou dizer para vocês, para mim, essa é a mensagem que a gente precisa, é mais importante para um tempo como esse, que nós precisamos ensinar, pregar, nós precisamos alertar as pessoas, precisamos alertar a igreja. E aí, como está a sua lâmpada? E aí, você está levando uma medida extra de azeite? E convenhamos, como é que a gente pode manter essa medida extra de azeite? Uma vida de dependência de Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de interação com o Espírito Santo, uma vida de oração, da palavra, uma vida de manter-nos focados naquilo que a Bíblia diz sobre o reino de Deus em primeiro lugar. Nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. A gente está preocupado com muita coisa, mas está preocupado em cumprir a missão que Jesus te confiou. Por exemplo, vamos resumir, né, a missão, né, ir por todo mundo, pregar o evangelho e tal, fazer discípulos. Tal. Agora, a gente pode pegar quando Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. Gente, o que é ser a luz do mundo? O que é ser a luz do mundo? É nós sermos o testemunho de Deus, é nós estarmos expressando a glória de Deus, é nós estarmos sendo a voz de Deus. O que é ser luz no mundo, ora? É sermos a manifestação, assim como Jesus, ele foi a manifestação do Deus invisível, nele habitou toda a plenitude da divindade, ali em Jesus e tal, e se nós somos aqueles que vão dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra, o que nós temos que fazer?
O que mantém a gente nessa condição de podermos ser uma expressão de Deus aqui na terra? Por que muitas vezes nós parecemos mais como filhos do diabo do que como filhos de Deus? Por quê? Porque nós vamos perdendo essa essência, porque perdemos a comunhão, porque não temos relacionamento, porque não perseveramos, porque damos lugar ao pecado, porque estamos brincando, porque o tempo está aí, eu vou curtir, eu vou aproveitar. Eu não entendo que vai chegar o dia em que esse encontro com o noivo virá, mas eu estou nem aí, eu estou tranquilo, eu estou vivendo a minha vida, eu oro, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu dou até algumas ofertas e tal, mas eu não estou sendo luz. Domingo passado, nós tivemos uma experiência muito interessante aqui na igreja, porque o negócio é o seguinte: você tem que ter azeite na lâmpada, tem que ter uma medida extra de azeite, porque a lâmpada não pode se apagar. Luz que a lâmpada produz, ela não pode se apagar, então tem que ter uma medida de azeite e o azeite extra. Agora, presta atenção. O que é ser luz? Luz nos fala de um testemunho. Tinha aquelas lâmpadas lá, que ficavam dentro do tabernáculo, e depois no templo. Nós sabemos que no templo lá, quando Deus chamou Samuel, foi quando? Antes que a lâmpada se apagasse. Aonde? Aonde? No templo do Senhor. Presta atenção, a lâmpada estava se apagando. Aonde? Era dentro do templo. Aonde os sacerdotes deveriam cuidar para que não faltasse o azeite, estava se apagando. Aí foi quando aconteceu o quê? Deus chama Samuel. Está escrito lá, interessante: antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, Deus chama Samuel. É como se, para mim isso pontua tempo de avivamento. Quando a lâmpada da igreja, o testemunho de Deus está se apagando na vida da igreja, então Deus começa a despertar alguém aqui, alguém ali, alguém ouve a voz de Deus, como aconteceu agora, né, lá na universidade lá de Ashburn, lá nos Estados Unidos, numa reunião. Eu tenho, talvez você já viu como é que começou a reunião que eles fizeram, a mensagem que foi pregada, né, ali e tal. Romanos capítulo 12, falando sobre um amor não fingido, falando sobre perseverar na oração e tal, coisas básicas como essa. E de repente, aquilo foi como se fosse apenas uma faísca que acendeu fogo, porque o azeite voltou, porque eles começaram a orar e confessar pecados, e se arrepender, e se humilhar. Aquilo agradou o Senhor. O azeite começou a jorrar de novo. E houve um testemunho, vieram pessoas de vários lugares do mundo, atraídas para poder ver o que estava acontecendo ali. É igual a sarça que ardia e não se consumia. O Moisés foi chegar perto para ver o que está acontecendo, porque a sarça estava queimando. Quando a igreja está entendendo isso, azeite, a lâmpada está acesa, as pessoas, elas virão para poder ver o que está acontecendo. Porque as pessoas não estão vindo como acontecia hoje, para trazer alguém para a igreja. É uma luta, é um trabalho enorme, imenso. E aí nós começamos a entender que esse azeite, né, para manter essa medida extra de azeite, manter a lâmpada com azeite, vida com Deus, dependendo do Espírito Santo, rendição. Aí pode passar a próxima. E aí a gente vai trabalhando e praticando esse negócio aqui do azeite, porque não tem como ser luz, não tem como você manter o seu testemunho vivo, não tem como atrair, né, aí a glória de Deus sem que haja esse quebrantamento, oração, humilhação. E a gente tem visto o seguinte, que não tem jeito. Para manter a lâmpada acesa, tem que ter o azeite. O que está acontecendo hoje é que ministérios estão se apagando, líderes estão se apagando, células estão se apagando, porque a gente cuidou de tudo menos do azeite. Por que está apagando? Está faltando azeite.
quando falta azeite, a gente tenta suprir com tanta coisa. Quando falta azeite, a gente tem que fazer um esforço, fazer cambalhota, virar cambalhota, a gente tem que fazer show, a gente tem que trazer alguém, a gente tem que fazer um negócio, porque quando falta azeite, meu Deus, e aí, como é que eu vou fazer? As pessoas não estão vindo, a minha célula, eu tenho que melhorar o lanchinho da célula, né? Tem que dar um lanchinho mais caprichado para as pessoas virem na célula, para comer um lanchinho melhor, porque quando falta azeite, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu tento fazer tudo o que está na minha mão para fazer, só que eu esqueço que sem azeite não adianta. Isso é algo assim tão interessante. Por exemplo, eu estava compartilhando sobre a convenção lá agora em Bogotá, né? Tá aqui, algumas pessoas aqui foram. Eles não trouxeram ninguém de fora, porque sempre trazem, é muito bom e tal. Foi uma convenção onde usaram só as pessoas dali, os líderes, os pastores, e fizeram entrevistas, né, com líderes de outros lugares do mundo, né? Eu tive a oportunidade também de participar lá num dia sobre discipulado e tal. Mas assim, pensa no negócio onde tinha azeite, tinha unção, tinha tanto de Deus naquele lugar onde nós fomos desafiados a parar e pensar, peraí, será que nós não estamos adormecidos? Nós paramos de ganhar? Nós paramos de nos importar com os pecadores? Nós perdemos paixão pelos perdidos? Nós estamos cuidando, o que nós estamos fazendo? Então assim, quando tem azeite, gente, as coisas fluem, acontecem. E aí, esse é um outro problema que eu tenho visto, que eu tenho observado também, acho que a gente pode pensar sobre isso seriamente. Por que está apagando? Por que as pessoas não estão vindo mais? Porque não é a luz verdadeira que está aparecendo. Porque se há azeite, vai ter luz. Agora, a Bíblia fala sobre Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a verdadeira luz. Se tem luz verdadeira, é porque tem luz falsa. Ele é a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele, Jesus, é a verdadeira luz. Então, o que está acontecendo hoje? Tem muito brilho, mas não é a verdadeira luz na vida da igreja. Não é a luz verdadeira que está aparecendo. O brilho da glória de Deus não está no nosso meio. Por isso, tanta gente é atraída por uma luz que não é verdadeira e sai o quê? Frustrada com a igreja. Tanta gente, tem luz aqui, deixa eu ver o que, mas se não é a verdadeira luz, a glória de Deus, a manifestação de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, o Espírito de Deus, as pessoas vêm e vão embora frustradas. Mas graças a Deus que Ele está despertando a igreja. Esse avivamento que está ali, há um mover de Deus no mundo hoje. Deus está despertando a igreja. E avivamento é quando Deus desperta a igreja para entender, cadê o azeite? Cuidado, porque o azeite está se acabando. A lâmpada está se apagando. A escuridão está aí. Eu creio nisso aqui. Eu quero terminar com isso. Tempo de avivamento. O que Deus está fazendo, Ele está despertando a igreja. Um tempo de avivamento. Mas produzido pelo quê? Por meio da oração, quebrantamento, arrependimento, uma fome, né? Ali está a fome, mas é uma fome insaciável pela presença dEle, pela presença de Deus, nos levando a renovar o nosso estoque de azeite, para iluminarmos esse mundo de escuridão. Avivamento é isso, é quando Deus desperta a igreja. As noivas foram despertadas, 5, e aí, minha lâmpada está apagando, não tem azeite, mas 5 estavam com uma outra vasilha, uma medida extra de azeite, preparadas para aquele tempo. Agora, vamos falar sério, hein? Azeite tem preço. Tem gente que fala assim, não, porque Jesus já pagou tudo, o preço da salvação está pago. Você pode fazer o que você quiser fazer. Nós não podemos misturar as coisas. O preço que Jesus pagou é definitivo. Tá certo? Só que azeite tem preço.
Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, aonde Jesus passou um momento da sua vida interessante, de prova, de uma pressão, e ele, por meio da oração, ele venceu ali aquele tempo, aquele momento, orando. Foi aonde? Aonde? Getsemane é lugar de quê? De prensa. Para sair o óleo. Tem que pegar as azeitonas e pôr na prensa para extrair o óleo, para extrair o azeite. Azeite tem preço. Muitas vezes a gente vai precisar passar por esse Getsemane ou Getsemane. E às vezes, e hoje, crente quer passar por prova? Me fala. Crente quer passar por algum momento. Se você fala só de bênçãos, pastor, fala só do pastor, eu quero, né, eu tenho os meus sonhos, eu tenho isso, quero aquilo outro, mas crente quer falar, crente está preparado para poder passar por prova, na primeira prova que ele tem, ele sai fora. É só o barulho da prova, ele já está correndo. Não é nem o demônio que apareceu, só o barulho que o demônio faz já está vazando. Tem uma luta, falou de luta, estou fora. Mas às vezes tem preço. Quando aquela viúva tinha uma dívida para pagar, foi até o profeta, não tinha o que fazer. Ele disse, pega a vasilha emprestada. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite. Então ela fez como o profeta falou, e pegou aquele pouquinho de azeite e as vasilhas emprestadas, encheu. Depois acabou, ele disse assim para ele, o que eu faço? Ele disse, vai, vende, paga a dívida e vende o resto. O azeite, ele traz não só a unção, mas o azeite também vai nos levar a desfrutar de uma provisão sobrenatural de Deus. O azeite tem preço. Lá na convenção agora, o pastor Estevam Chaves é um homem de Deus, assim, tremendo lá. Ele falou uma coisa, ele falou assim, olha, a visão correta, ela traz a provisão. Eu diria, a visão correta tem que incluir o azeite. Então, a visão correta, que também inclui essa dependência aí do Senhor, o azeite vai trazer a provisão. E às vezes nós ficamos correndo para poder ter a provisão, para pagar as contas, para fazer, para acontecer, sendo que quando há uma visão correta e tem azeite, a provisão virá. Eu quero dizer para vocês que quando é que a gente vai poder realmente se acomodar? Quando é que a gente vai poder parar de pensar assim, não, eu preciso ser luz, eu tenho que manter a minha botija aí de azeite, eu tenho que me cuidar. Sabe quando? Apocalipse 21, verso 23, está assim. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois é a glória de Deus, ou pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. Mas enquanto a gente não estiver com o Cordeiro face a face, enquanto não estivermos ali para desfrutarmos da sua presença, das bodas do Cordeiro, nós somos a lâmpada do Cordeiro aqui nessa terra. Nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Nós somos essa lâmpada aqui. Ele será aquela lâmpada, aonde não vai precisar nem de sol, nem de nada, porque ele será a lâmpada. Mas aqui nesse mundo, ele colocou a mim e a você, nos colocou como igreja nesse mundo, para sermos a lâmpada. Não a lâmpada apagada, mas uma lâmpada acesa. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Vamos ficar de pé?